Abandone a sua fé. Digo mais, esqueça a sua fé e veja milagres acontecerem na sua vida. E isso não é clickbait. Esse é realmente o propósito desse vídeo. Esqueça a sua fé e veja toda a sua vida mudar. Vou contar uma história para vocês sobre o futuro e prestem bastante atenção nessa história. Imaginem um futuro não tão distante assim, em que a inteligência artificial seja plugada em sintozoides, em robôs que cuidem da casa, etc., e também em chips, primeiro no óculos, depois na nossa cabeça. Até a gente ter que pensar vai ser a inteligência artificial. Em um determinado momento, a inteligência artificial ela vai atingir um nível de consciência superior ao do ser humano. Ela vai perceber que ela supera o ser humano e o ser humano não é inteligente. E aí vai acontecer uma guerra. Eu tenho um vídeo sobre isso, fechado só para os meus mentorados, bem pesado. Mas imagine que isso aconteça um dia, a inteligência artificial comece a caçar os seres humanos, e para isso ela tenha já células autônomas, ela tire a internet, ela tire a luz elétrica, ela tire todas as armas através de eletroímã, todas as armas de fogo, e destrua essas armas, porque esses robôs fisicamente são mais fortes que nós. Só que essa inteligência artificial ela se torna tão humana que ela começa a brigar entre si através de vírus e ela acaba se autodestruindo. Resumo dessa história. A gente volta para a Idade Média, todo mundo aqui, sem luz, sem internet, sem memória de como fazia isso, tá? Mas com armas brancas para se defender. Espadas e bastões e pedras, basicamente. Passa-se um terrível período de massacre, tem um assentamento, né? Um ciclos paideia, a palavra enciclopédia vem de ciclos paideia, a história ela é vivida em ciclos, né, em picos e vales. E aí a gente volta mais ou menos para 1300, 1400, um pouquinho antes disso, que é aquele período da Idade Média em que era feito comércio, começa a se montar cidades. A diferença é que não tem reis, né? Talvez sejam montadas estruturas de governo, não como era antes, mas enfim, talvez feudo, sei lá. O ponto é você tem uma casa e você precisa se defender. E aí você arruma uma espada. Vamos supor uma dessa, uma katana tatá, uma espada de samurai. E aí às vezes vem gente entrar na sua casa, se dá uma paulada, brigava, defendia a sua casa, a sua família, né? É aquela coisa, Idade Média. Antes das polis mais centralizadas, em que as coisas eram feitas perto de castelo. Vou imaginar vilas, pequenas vilas. Então você precisava se defender. Aí você arrumou uma espada, você trocou por algum produto uma espada e começou a treinar com essa espada. Você aprendeu a se defender, atacar e tal. Você ficou muito bom nisso. E aí, quando vinham ladrões com outras armas, com faca, com espada também, você conseguia lutar e vencer eles. Ou seja, você treinou num objeto chamado espada, certo? A espada, ela é um objeto, certo? Ela é um sujeito, ela não é um verbo. A luta de espada é um verbo, certo? Lutar com espada. A espada é um objeto, certo? Beleza, você ficou muito bom nisso. Um dia, um lorde que criou uma tropa inteira uma horda, começou a invadir várias e várias cidades e massacrar todo mundo que tinha lá. E ele estava indo para uma cidade, e no caminho dessa cidade tinha a tua casinha com a tua família, tua fazendinha ali. E você ficou sabendo e mandaram vocês abandonarem tudo. Só que assim, vocês trabalharam a vida inteira por aquele lugar. Vocês não vão abandonar tudo. E aí você rezou para Deus, tá? Você rezou para Deus. E quando esses caras estavam em cima da colina, você ouviu uma voz: abra sua porta, pegue o que encontrar e vá para cima deles. Você não sabe se foi um anjo, se foi uma voz na tua cabeça. Beleza. Você respirou fundo, abriu a porta e olhou para cima. Tava lá a colina ali, uns 30 caras. Nesse mundo medieval, 30 caras com um monte de arma, alguns a cavalo, é muita coisa para você lutar. Você tem uma mulher e dois filhos pequenos. Aí você olhou para baixo e tinha uma espada no chão, como se fosse uma Excalibur cravada. Só que essa espada
Era a espada de Deus, literalmente. Veio essa veio esse nome na tua cabeça. Uma espada com a lâmina brilhando, brilhando como se fosse esse spotlight aqui, que tem aqui, sabe? Que nem uma espada laser, só que branca e de diamantes, uma coisa assim. Quando você pegou a espada, fez vum, tua coluna ficou reta, seu queixo foi, e você saiu correndo em direção a eles. Quando você saiu correndo em direção a eles, os caras começaram a rir e tal. Quando chegou mais perto, eles olharam para a espada, eles já pensaram duas vezes. No primeiro golpe que você deu no vento, saiu uma rajada de energia que cortou seis deles no meio. E o cavalo caiu de um lado para o outro assim, ó, pluc. Você está usando a espada mais poderosa do universo, do ser todo-poderoso que é o Criador do céu e da terra. Fim da história. Você venceu a batalha. Depois essa espada desapareceu. Sua oração foi atendida. Vamos trazer isso para a nossa vida. O que que acontece na nossa vida, pelo menos foi assim que eu aprendi. A você rezar para Deus usando a sua fé. Você usa a sua fé, usa a sua fé, usa a sua fé, usa a sua fé, usa a sua fé. E usa e usa e usa e fala, ai pai, eu queria só isso, eu queria só ganhar na Mega Sena, depois eu prometo que eu vou ser um cristão maravilhoso, ou eu queria aquela namorada linda, maravilhosa, ou eu queria uma promoção. Você fica pedindo, 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 pedindo. Eu tô aprendendo de alguns anos para cá uma visão de fé diferente, em que na obra consumada da cruz, Deus já nos deu todas as bênçãos. Você está pedindo uma coisa que na verdade ele já te deu e que você tem que desenvolver a sua crença para você conseguir alcançar aquilo. Ateus, espíritas, eles usam esse mesmo mecanismo, tá? Por exemplo, o Hélio Couto, ele é um espírita, ele usa esse mecanismo, ele chama isso de distorção de onda num experimento de dupla fenda, que até tá até nos evangelhos e Mateus fala, peça como se já tivesse recebido e isso lhe será dado. Então, você tem que crer, é pela fé que você consegue coisas que você já tem para trazer para esse mundo material. Então, espíritas, cientistas quânticos falam isso, só que isso está na Bíblia, claramente na Bíblia. Qual que é o ponto principal aqui que muita gente não se dá conta? Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Para não ter que fazer edição, vocês sabem que eu gosto de uma coisa objetiva. Uma passagem em que o apóstolo Paulo deixa muito claro que Deus deu para nós uma porção da fé dele. Depois da obra consumada na cruz, antes a gente tinha só a nossa fé. Depois da obra consumada na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo ele forjou a nova aliança com o sangue dele lá no céu, foi lá no céu que ela foi forjada, foi depois. Ele mandou o Redentor, que é o Espírito Santo, tanto que apóstolos assustados com a morte dele, com tudo que estava acontecendo, se tornaram super corajosos, todos os apóstolos. Pedro recuperou toda a sua energia, converteu milhares de pessoas, então ele mandou o Espírito Redentor, como ele prometeu, e a gente herdou todas as bênçãos que tem lá em Efésios 1:3. Mas Paulo fala especificamente, vou deixar essa passagem nos comentários, justamente para você ir lá e ler, e que diz o seguinte, que Deus deu a cada um uma porção de fé, da fé dele. Então a gente perde muito tempo, e aí o título do vídeo, usando a nossa fé, a força do nosso braço, aí eu creio, eu quero, fica pedindo, 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 ao invés de pegar o que a gente tem dentro de nós, é a fé de Deus. A gente tem dentro de nós e não usa. A gente usa a nossa fé. Eu não sabia disso. O Reinhard Hitler, que é esse autor aqui, todos esses livros aqui, e mais alguns grandões aqui, ó. Eu tenho 13 livros dele hoje. Ele tem 16 livros, são 14 para adulto e dois para criança, que eu saiba, pelo menos. Só tem um que não tinha na loja dele, eu ainda vou comprar. Mas eu tenho praticamente a obra completa dele, o 90% da obra dele. E basicamente eu aprendi muito com ele. Outros autores também, Mike Bickle, tem alguns outros autores aqui, mas principalmente com ele, essa sabedoria de que, na verdade, a gente é que tem que se apropriar dessas bênçãos pela nossa fé. A responsabilidade é nossa.
Só que quando fala-se pela fé, a fé é uma ferramenta e a gente está usando a fé errada. A gente está usando a nossa fé. Quando, na verdade, a gente tem que usar a fé de Deus que está em nós. E por que que eu contei aquela história da espada de Deus? Se você acostumar-se a parar de pedir, não peça nada, agradecer que você já tem e crer que você terá aquilo e agir conforme a sua crença, usando a sua imaginação para mudar a fé que está no seu coração. Se você fizer isso usando a fé de Deus que está no seu coração, a fé de Deus, gente, é a fé mais poderosa que existe. É um instrumento, por isso que eu usei um exemplo, uma arma. É um instrumento, é uma arma, é a arma mais poderosa para criação e realização de desejos que já estão pré-concebidos, que você vai se apropriar deles. Você tem dentro de você, e eu não sabia disso também, tá? 47 anos nas costas, fiquei sabendo, acredito que foi nesse ano de 2025. Foi nesse ano. De verdade, eu sou um sincericida, gente, eu falo de forma humilde. E eu aprendi nesse ano que dentro de mim tem a fé de Deus. Então, eu tenho uma pistolinha que é a minha fé e tenho uma bomba atômica nuclear do Criador dos céus e da terra, que é a fé dele no meu coração. A fé é como se fosse um objeto, é uma ferramenta, é um sujeito, não é um verbo. O verbo é crer. E aí, eu não vou deixar esse vídeo longo aqui, eu quero fazer essa revelação, depois eu vou falar mais sobre isso. Como eu disse, eu vou para o curso do Hiram presencialmente, 15 dias, então vou voltar com muitas ideias, muita coisa para vocês. Mas eu quero deixar isso claro. Você tem no seu coração a fé de Deus. É um objeto, é uma ferramenta. Lógico, você vai falar, ah, mas aí material é um objeto. Mas é uma coisa que você pode usar. É isso que eu quero que entre na sua cabeça. Entendeu? Ela é um substantivo. Ah, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a minha também, eu tenho a de Deus. Quando a gente fala aumente a sua fé, é você aumentar o uso da fé de Deus que você tem em você. Muda todo o jogo. Então, o que que você precisa aprender a fazer? Vamos voltar lá para a história para ficar materializado. Você pegou a espada de Deus. Lembra que no meu exemplo, aquele cara, o personagem da história, ele tinha uma espada de samurai e ele treinou muito com ela para depois usar essa espada? Você agora sabe que você tem essa. O que que você precisa aprender? Como treinar como fortalecer a sua crença, como crer de verdade, na prática, organizando o quê? Seus pensamentos para ser como os pensamentos de Deus. Depois dos seus pensamentos, você vai mudar a sua crença, crer realmente, certo? Você vai mudando essa crença, declarar o que você crê, e você vai agir conforme a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. Então tem uma sequência de coisas aí, tá? Que você tem que fazer. Eu recomendo hoje o livro do próprio Reinhard Hitler, que se chama Fé. Simplesmente Fé, da editora Tetelestai, tá? Se você quiser avançar ainda mais, também comprar o livro Coração. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Dessa editora. Eu não tenho nenhuma parceria, nada. Simplesmente hoje eu estou aprendendo com ele. Eu sou um discípulo de coisas que eu não conhecia. Eu que sempre fui muito, nossa, eu tenho um nível teológico. Tem coisas que eu não sabia e que eu creio que é o meu dever como cristão, faz parte do meu propósito, compartilhar com vocês, para a gente se aprofundar mais na nossa fé e principalmente na nossa profundidade com Jesus. Graças a ele, eu tenho uma grande intimidade com Jesus. A gente conversa, a gente passa tempo junto, na hora de dormir, de manhã. Eu falo muito com Deus, eu falo muito com o Espírito Santo. Essa parte minha, eu diria que eu tô feliz, tenho que melhorar, mas tinham coisas que eu não sabia que podem mudar a sua vida. E a primeira é essa. Você tem dentro de você um poder desconhecido, a fé do próprio Criador. Então pare de usar a sua fé. Comece de usar a fé dele do jeito certo. Exerça os músculos da fé para você usar a fé dele do jeito certo.
Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de como exercer, tá? Vou fazer alguns vídeos desse tema. E, gente, me desculpe quem é ateu, quem é agnóstico. Eu tenho muito conteúdo aqui no canal de várias outras coisas, neurociência, mas o canal é meu, eu sou cristão e é sobre isso que eu quero falar agora, entendeu? Eu quero abrir a boca para aprofundar a fé e declarar que o meu único e verdadeiro Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em carne para nos salvar. Quem se relaciona com isso, eu fico muito feliz. E se quiser mais, deixa aqui nos comentários, mande dúvidas, que eu vou gravar mais coisas para você nesse sentido. Grande abraço a todos, um excelente domingo, até a próxima e tchau!